Meus amados irmãos em Cristo Jesus, Shalom, graça e paz, que a boa e potente mão do Senhor esteja sobre todos vocês, suas famílias, seus ministérios, liberando graça e misericórdia, força e bênção em todas as áreas onde vocês precisam do agir do Senhor. Nossa meditação desta semana tomaria, na verdade, bastante tempo para ser completa. Eu estive meditando em Romanos, capítulo 8, um trecho do capítulo bastante conhecido, e queria verificar com vocês, meditar com vocês em 4 importantes perguntas que aparecem em Romanos 8, nos versos 31 a 39. Não terei todo o tempo aqui, eu acho, para abordar as 4 perguntas, não é? Até porque eu quero dar uma ênfase especial em uma delas. Mas, vamos lá. O texto nos diz de imediato, Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao longo de muito tempo, essa pergunta foi interpretada de maneira equivocada. Imaginava-se que estava implícito na pergunta que ninguém poderia ser contra nós. É um engano. Na verdade, quem será contra nós? Qualquer um pode ser. Qualquer um pode se levantar contra nós, qualquer um pode se opor a nós, qualquer um pode tentar resistir-nos. O inimigo mesmo, o próprio adversário que temos, é contra nós, as trevas são contra nós o tempo todo, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todos os sentidos, em todos os dias, não é? Ao longo de toda a nossa existência terrena, as trevas são e serão contra nós, né? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não significa que ninguém possa se levantar contra nós. O que está implícito, sim, é que quem se levantar contra nós não prevalecerá. Aleluia. E isso precisa ficar claro para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus é por nós, quem se levantar contra nós não prevalecerá. É a promessa que está em Isaías 54, verso 17. Né? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo prevalecerá ou alcançará êxito. Então, está implícito em, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que quem se levantar, quer sejam homens, quer sejam sistemas, quer sejam as trevas, quem se levantar contra nós, não prevalecerá contra nós. O verso 32 diz, inclusive, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos dará com Jesus Cristo todas as coisas de graça, graciosamente. Deus nos dará, inclusive, livramento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, até nos momentos mais difíceis, nos momentos de crises, nos momentos de dificuldades ou de adversidades, até em meio a tentações, o Senhor dará o livramento, o escape e a vitória. Olha o que diz 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus sabe até onde vão as nossas forças, Deus sabe qual é o nosso nível de resistência e não permitirá que sejamos tentados além disso. Ele é fiel e ainda diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, o Deus que não poupou nem mesmo seu próprio filho,
antes o entregou por nós, nos dará com Jesus Cristo graciosamente livramento e vitória. Então a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós, não indica a ausência de oposição ao longo da jornada, pelo caminho afora, né? Pelo contrário, podem haver resistências, podem haver oposições, podem se levantar contra nós, mas não prevalecerão. A pergunta deixa implícita, na verdade, a garantia de livramento, de proteção, de respaldo divino e de vitória. Deus nos dará todas as coisas em Cristo Jesus, inclusive livramento. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda pergunta, e essa é que eu quero trabalhar um pouco mais com vocês, ela está no verso 33 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ora, qualquer um pode tentar nos acusar, não é? Quem de nós nunca viveu uma acusação infundada? O próprio adversário que temos, um dos nomes dele é acusador. O inimigo nos acusa diante de Deus com frequência, constantemente. E eu quero que você preste muita atenção nisso que eu tenho para compartilhar, para repartir, para dividir com você nessa meditação. Amados, a acusação tem sido uma arma frequentemente usada pelo nosso inimigo para lançar servos de Deus em depressão. A acusação é uma arma poderosa e tem sido usada pelo nosso adversário para colocar servos de Deus em depressão, em angústia, em frustrações, em decepções que paralisam espiritualmente, que roubam a fé, que interferem no relacionamento com Deus. O inimigo tem lançado mão dessa arma constante, frequentemente. E em grande parte, se não na maioria esmagadora dos casos, as acusações contra nós são infundadas, são enganosas, são mentirosas. Nós precisamos entender o que o verso 33 ainda declara no final. No começo ele pergunta quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, mas a seguir arremata, é Deus quem os justifica. Deus nos justifica, amados. Fomos comprados pela obra de Cristo na cruz do Calvário a preço de sangue. Fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que creem no seu nome, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Somos filhos de Deus, fomos resgatados, fomos redimidos, fomos perdoados pelo sangue, fomos comprados por sangue, fomos libertos pelo sangue, fomos justificados no sangue de Jesus Cristo. Olha Romanos 8:30. E aos que predestinou, aqueles que Deus deu destino previamente, né? A estes também chamou, e Deus nos chamou em Cristo. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, à destra do Deus Pai, a glória do Senhor é sobre nós. Fomos justificados em Cristo. Bendito seja Deus. Fomos justificados em Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados e agora temos paz com Deus. É importante que você entenda que a justificação garante paz. E é essa paz que o inimigo quer roubar quando levanta acusações contra nós. Escute o que diz a palavra em Colossenses, capítulo 3, verso 15. Isso aqui é importantíssimo. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz em vosso coração.
a qual também fostes chamados em um só corpo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Seja a paz de Cristo o juiz no seu coração, ou seja, julgue pela paz. Preste atenção nisso. Se você está sofrendo sob o peso de acusações e já sondou seu coração e não há nada de errado, não há pecados, não há desvios de caráter, não há qualquer coisa que o desabone diante dos homens, nem o desaprove diante de Deus. Provavelmente, então, você está fazendo a coisa certa e o inimigo quer paralisá-lo, roubando a sua paz com acusações infundadas. Sabe, se seu coração está em paz com Deus, então é essa paz que o adversário quer roubar, para desestabilizar você. Eu preciso que você entenda isso nessa meditação. Deus nos ama. Deus não é legalista. Deus não vai tomar uma falha, um equívoco, um erro, um tropeço, nem mesmo um pecado para nos abandonar, nos rejeitar, para nos condenar, para cancelar toda a obra redentora, toda a obra de perdão, de purificação, de justificação, de libertação e de salvação que Ele já operou em nós. Deus nos ama. Amados, Deus conhece nossos corações. Deus sabe se você está se esforçando. Deus sabe se você está empenhado, dedicado, se você tem se consagrado, se você tem batalhado pela santificação. Deus sabe se você resiste à carne, às tentações e inclinações da carne. Deus sabe se você está resistindo aos prazeres e às seduções do presente século. Deus sabe se você é sincero para com Deus, se você ama a Jesus Cristo, se você batalha por um relacionamento real com o Espírito Santo. Deus sabe se você prima por viver segundo os princípios, ordenanças, instruções, ensinamentos e mandamentos da palavra. Deus sabe que você está fazendo guerra contra o pecado. Deus sabe que você abomina o inimigo e as obras das trevas. Deus sabe que você está lutando para se manter firme, fiel e em santidade. Queridos, todos nós, de alguma forma, lutamos contra alguma coisa que não queremos mais em nossas vidas. Todos nós lutamos contra algo que não nos identifica com Cristo, mas que ainda está lá em nosso interior. Todos nós ainda temos em nossas vidas algum erro, alguma falha. E alguns enfrentam ainda alguns pecados, lutam contra algum pecado. E Deus sabe que estamos lutando. Todos nós ainda, vez ou outra, quando sondamos os corações, ainda encontramos nuances, sequelas do velho homem, da velha vida, da velha natureza, da velha identidade. Mas Deus sabe que rejeitamos isso, Deus sabe que não queremos isso, Deus sabe que buscamos o amadurecimento, o crescimento e o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. E então Ele não nos condenará por aquilo que nós estamos resistindo, contra o que estamos lutando e tentando vencer. Portanto, seja a paz, o árbitro, o juízo em nossos corações. Sabe, uma pessoa pode enganar a alguns por muito tempo. Pode enganar a poucos por pouco tempo. Sabe? Ou o contrário, pode enganar a poucos, né, por muito tempo, e a alguns por pouco tempo. Mas ninguém é capaz de enganar-se a si mesmo. Nós não somos capazes de fazer isso conosco. Não conseguimos enganar-nos, assim como não podemos enganar a Deus. Então, se somos sinceros para com Deus e para conosco mesmo, não há condenação. Deus nos ama e Deus está conosco. Ele não vai nos abandonar na batalha. Ele vai estar conosco na batalha. Ele não vai nos deixar na fornalha. Ele vai estar conosco na fornalha. É preciso que a gente acredite nisso de todo o coração. Então, se você está em paz com Deus, não aceite acusações. Elas são enganadoras, elas são mentirosas, elas são infundadas. São instrumentos do maligno para tentar roubar a sua paz, desestabilizar sua fé, interferir no seu relacionamento com Deus e te paralisar espiritualmente.
Quem intentará acusação contra nós? O inimigo intenta. Mas não podemos nos sujeitar às acusações. Não podemos nos render às acusações. Não podemos nos dobrar diante das acusações. Nós temos que levá-las para o altar e vencê-las em fé. Por quê? Porque já fomos justificados em Cristo Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Qualquer um pode ser contra nós. E o inimigo pode ser contra nós. Ele é o tempo todo contra nós. Mas não prevalecerá. Não triunfará contra nós. Porque em Cristo Jesus, Deus já nos deu todas as coisas, inclusive livramento e vitória. Ainda há outras duas perguntas importantes no texto. Talvez eu reparta numa próxima meditação para não me fazer muito longo. Espero que isso te edifique, te abençoe. Não aceite, não se deixe roubar em sua paz, em seu relacionamento com Deus, em sua espiritualidade. Não se deixe roubar por acusações e não se prostre quando se levantarem contra você. Os que se levantam não prevalecerão, porque Deus já nos deu em Cristo Jesus todas as coisas, incluindo livramento e vitória. E as acusações não prevalecerão, porque já fomos justificados em Cristo Jesus. Que isso te fortaleça e te abençoe profunda e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Os amo, Deus os abençoe. Ótimo fim de semana a todos, para cada um e suas famílias e em suas congregações. Que no domingo a glória de Deus se derrame, a adoração flua, a palavra venha com poder. Shalom, shalom e shalom.